Fala pessoal, estamos aí na atividade de novo. Hoje nós vamos aprender muitas coisas sobre matrizes, certo? Essa é a aula 1, vão ser várias aulas porque o tema é muito extenso. Antes, inscreva-se lá no meu canal do YouTube, Professor Michel Gunella, vai me ajudar muito. Outra coisa, dúvidas, algum conteúdo que vocês queiram aprender, mandem para mim. Vai lá no YouTube, escreve uma mensagem, tal, ou no próprio grupo aí que vocês estão, certo? Na página que eu faço um videozinho ajudando. Bom, vamos lá. O que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela. É uma tabela organizada em linhas e colunas, certo? Eu posso ter uma tabela de 5 linhas, 3 colunas, de 20 linhas, 2 colunas, de 15 linhas, 50 colunas, certo? Só que a gente não fala linhas e colunas, a gente fala por. Então, por exemplo, uma matriz de 5 linhas e 3 colunas, a gente fala matriz 5 por 3. Fica mais fácil, só que vocês têm que lembrar que 5 por 3, esse por, o primeiro número é a linha e o segundo é a coluna. 5 por 3, 5 linhas, 3 colunas. Aqui na definição a gente chama de M por N. M linhas e N colunas, porque eu não sei quantas linhas minha matriz vai ter e quantas colunas ela vai ter. Bom, aqui tem alguns exemplos de matrizes, certo? Uma matriz, ela sempre é representada, a gente sempre dá um nome para uma matriz, e ela é sempre com uma letra maiúscula. Pode ser A, B, C, D, o que você quiser. E ela sempre é fechada ou por colchetes ou por parênteses. Essa minha matriz A é a matriz 2 por 3, porque ela tem duas linhas, lembre-se, linha horizontal, duas linhas e 3 colunas. Tudo bem? Então tá aqui, ó, é a matriz A 2 por 3. Beleza? Bom, uma outra coisa interessante da minha matriz é que às vezes eu não sei onde está aquele elemento da minha tabela. Eu não sei se ele está na quinta linha, na sétima coluna. Eu não sei em qual linha e em qual coluna ele está. Por isso, nós representamos como o elemento sendo a letrinhazinha A e o local, a posição que ele se encontra da matriz, eu represento aqui, ó, com dois indicezinhos. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Quem que é esse primeirozinho? É a linha que ele está. E quem que é esse segundozinho aqui? É a coluna que ele está. Então, esse elemento aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Por isso que é linha 1, coluna 1. Esse elemento aqui, ele está na primeira, segunda linha, primeira, segunda, terceira coluna. Ó. Linha 2, coluna 3. Tudo bem? O que é muito importante vocês saberem é que às vezes aqui não aparece números, aparece o I e o J. Por quê? O I significa que ele está em alguma linha, que por enquanto eu não sei. E o J é que ele está em alguma coluna, que por enquanto eu não sei. Então, em vez de a gente falar A3, 2, que significa que ele estaria na terceira linha e segunda coluna, eu falo A e J, caso eu não saiba aonde ele está. O I representa a linha e o J representa o índice da coluna. Isso é muito importante. Vamos ver com o exercício um exemplo como que isso é feito. Eu tenho a minha matriz que eu chamei de M, é uma matriz 3 por 2, está aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas, certo? O que é esse A e J? Lembra? É o valor do meu elemento, que eu não sei em que lugar ele está. Então vamos montar ele. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar os elementos nas suas respectivas ordens, posições, certo? Então, por exemplo, esse é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, eu ponho 1, 1. Primeira linha, segunda coluna. 1, 2. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Montei dessa forma. A gente tem que ver qual é a lei de formação dessa matriz, ou seja, o que eu faço para descobrir cada elemento dela. Simples, você vai ler o exercício. O exercício está falando para eu fazer o I mais o J. Mas quem é o I? Quem é o J? Lembra, o I é o índice da linha. O J é o índice da coluna. Então, o que ele está falando? Pega o índice da linha e soma com o da coluna. Quem é a minha linha aqui? 1. Quem é a minha coluna? 1. Então, o I é 1,
coluna 1. 1 mais 1, 2. Quem é minha linha? 1. Quem é minha coluna? 2. 1 mais 2, 3. Quem é minha linha? 2. Quem é minha coluna? 1. 2 mais 1, 3. O I aqui é 2 e o J é 2. 2 mais 2, 4. Aqui, ó, 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Está aqui a minha matriz. Ah, mas sempre soma esse com esse? Não. Por que eu fiz esse com esse? Porque o exercício está pedindo para somar índice de linha mais índice de coluna. Cada exercício é de um jeito. Olha este outro exemplo. Aqui ele me deu 3 condições. 1, 2, 3. É diferente daquele outro. Como que a gente escreve a matriz? Primeiro, minha matriz é o quê? 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Cada elemento tem um valor. E eu tenho que ver essas condições. Então, vamos ver o primeiro. A gente tem quando a linha é menor que a coluna, a linha é maior que a coluna e a linha é igual à coluna. Aqui a linha e a coluna são índices iguais. Se é igual, eu uso essa condição. Você pega o índice da linha, eleva ao quadrado e soma com 3. Linha 1. 1 ao quadrado, 1. Com mais 3, 4. Tá aqui. Segundo, A1, 2. A linha é menor que o índice da coluna. Aqui, ó. Menor. Quando é menor, eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Só está o número 2. Ou seja, ele me fala, coloca o número 2 se o índice da linha for menor que o da coluna. E 1 é menor que 2. Então, a gente coloca o número 2. A2, 1. Opa, índice da linha é maior que o da coluna. Quando a linha é maior que o índice da coluna, a gente coloca o J. E quem é o J? É o índice da coluna. Então, vale 1. Certo? Olha lá, só repete a coluna. O índice, né? Os dois são iguais, essa condição. Pega o índice da linha ao quadrado, o I no caso é o 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 3, 7. Tá aí minha matriz. Certo? Agora vamos aprender matriz transposta. Essa é mais fácil, não tem que fazer conta. Matriz transposta, você vai pegar uma matriz, vai fazer a coluna virar linha e a linha virar coluna. Certo? Matriz transposta é sempre representado com um Tzinho em cima do nome dela. Por exemplo, minha matriz A. A transposta, você põe um Tzinho em cima do A. Certo? Então, está escrito aqui. Coluna vira linha, linha vira coluna. Como assim? Tem a matriz B. Qual que é a transposta? Simples. Essa coluna aqui vai virar linha. E essa coluna aqui vai virar linha. Ou seja, a primeira coluna vai virar a primeira linha. E a segunda coluna vai virar a segunda linha. Tá aqui, ó. 1, 7, 8. Não é a primeira coluna? Virou a primeira linha. 1, 7, 8. 5, 3, 2. Não é a segunda coluna? Vira a segunda linha. Olha lá. Esse é o B. Esse é o B transposto. Transpus ela. Lembrando, olha aqui era uma matriz 3 por 2. E agora virou uma matriz 2 por 3. Certo? Só isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!